Quando você expande algo que é pequeno, ou você tem uma câmera incrível para você captar cada detalhe microscópico, etc., ou você deixa a sua imaginação fluir. Eu me interesso pelo detalhe, pela minúcia, pela artesania. Se não fosse por essa obsessão, eu não teria identificado os fenômenos que me guiam. Quando eu amplio um rosto, eu amplio uma mão, eu triplico o número de poros que tem naquela área, eu triplico o número de manchas. A informação que continha na matéria inicial ali daquela fotografia, daquela referência, ela é ressignificada e potencializada dentro da pintura. Eu sou um artista que acredita que a arte pode trazer esse poder de incômodo e de maravilha, sem ser óbvio, sem ser absolutamente literal, ou talvez sendo literal em alguns momentos, porque pode funcionar para a gente transmitir algumas ideias e trocar ideia com o espectador. A gente passou muito tempo demonizando esse ponto racional dentro da arte. Eu entendo e acredito no poder da espontaneidade, mas eu também acredito e advogo na ideia do projeto. Não faz parte da minha pesquisa simplesmente sentar e explanar todas as minhas raivas e minhas emoções numa tela em branco, porque eu acho que a ideia da pintura é um processo muito mais mental. Eu acho que muitas vezes eu estou mais pintando quando eu estou sentado pensando na pintura do que quando eu estou com o pincel pintando propriamente. Como que você afunila todo o caos, talvez toda a dor, talvez toda a identidade, talvez toda a ideia pictórica para um ponto em comum. E esse ponto comum eu acho que é onde está a ideia de disciplina, de projeto e de razão. Meus hobbies estão na ciência, estão na política, na sociologia, e gosto de encontrar maneiras de como que eu posso trazer isso no meu trabalho. Então, assim, estudar anatomia, ler sobre anatomia é uma bomba cataclísmica para o meu trabalho. É uma coisa que me traz uma carga poética muito forte. Eu acho que existem padrões nesse mundo. Veias e vales, rugas e rios, nervos e raízes. As formas que as nossas veias se abrem nas nossas mãos se assemelham de alguma maneira a como o mapa fluvial de uma cidade ou de um país funciona. Permeando aquela pele, ou permeando aquele espaço geográfico, ou permeando de uma maneira mais metafórica um conceito social ou um conceito político. Existem essas conexões imagéticas quando você vê uma fotografia do espaço, ao mesmo tempo quando você vê uma fotografia de um microscópio. O processo de texturização foi um processo muito difícil para eu conseguir realmente me desconectar dessa ideia do quadrado, dos 5 centímetros, do hiperrealismo e começar a usar o meu corpo e começar a usar outros materiais para criar texturas e para criar essa ordem dentro do caos. Acho que na hora da gente pintar, a gente realmente quer mostrar talvez alguma coisa que a percepção humana ou a lente de uma câmera não conseguem captar. E eu, quando estou pintando um rosto e as pessoas falam, nossa, isso parece real, mas não é real. A arte também está ali para dar essas alfinetadas na nossa percepção e na nossa imaginação. Ter esse poder de maximização ou minimização da percepção é uma potência terrível e maravilhosa que o artista tem nas mãos dele. Por que fazer hiperrealismo se já existe fotografia?
Você sempre tem essa pergunta como se já existisse um ponto final em algum processo artístico. E não há ponto final em nenhum processo artístico.